Olá, meus queridos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, que tem nos sustentado, tem nos dado força para viver em meio à situação difícil que o mundo enfrenta, que o mundo passa. Eu quero tratar com você nesta oportunidade do seguinte tema: a verdadeira fé nos encoraja a obedecer ao Senhor sem questionar. Sem questionar, por quê? Porque nós somos peritos em questionamentos. Quando recebemos uma ordem de Deus, sobretudo uma ordem inusitada, nós questionamos, querendo simplesmente fugir da responsabilidade. Porque quando essa ordenança ela é inusitada, ela é desconhecida, o medo do desconhecido surge de repente dentro de nós. Mas se olharmos para Deus como Abraão olhou, nós não vamos questionar, mas simplesmente obedecer. Nós vamos obedecer, vamos temer, mas vamos até o fim, porque o nosso Deus foi quem nos ordenou e nós não podemos falhar com o Senhor. Porque Ele não falhou conosco a enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então eu também não posso negligenciar quem não negou o seu próprio filho por nós. No capítulo 22 de Gênesis, está registrado essa história de Abraão, parte da história de Abraão, esse momento difícil, quando o Senhor ordena a Abraão, do versículo 1 até o versículo 3, nós podemos perceber essa ordem difícil de ser executada, porque se tratava do seu filho. Deus ali pede a Abraão que sacrifique o seu único filho, o filho a quem ele amava. Abraão disposto a obedecer ao Senhor, sem questionar. Claro, você conhece essa história. Se você não conhecer, leia Gênesis capítulo 22. Ou melhor, leia o livro de Gênesis, que você vai conhecer a história não só de Abraão, mas de todos os demais que foram vitoriosos por obedecer ao Senhor sem questionar. Mas eu quero falar de Abraão nesse capítulo do 22, do versículo 1 ao 19. Ele recebe essa ordem, ele poderia ter questionado. Isaac era o filho da promessa. Através de Isaac, uma grande nação surgiria na terra. E Abraão estava convicto disso, porque ele via ser pai de uma grande nação. E agora o seu filho estava ali sendo o alvo do sacrifício, depois daquela conversa que ele teve com Deus. Mas ele não, simplesmente, ele não desobedeceu a Deus, como não fez nenhuma indagação, como não cobrou a promessa de Deus. Ele poderia ter dito: Senhor, como eu vou matar o meu filho? Como vai ser o que tu disse? Não vai mais acontecer? Mas ele olha para a sua pequenez e para a grandeza de Deus. Ele olha para a sua condição de servo e olha para Deus como o Senhor da sua vida. Na madrugada seguinte, Abraão provavelmente não dormiu aquela noite. Ele levanta, chama seu filho, chama os servos, 2 servos, o jumento, ele rachou a lenha, preparou tudo para a viagem e seguiu durante 3 dias. Creio que foi os 3 dias mais curtos da vida de Abraão, porque ele estava ali muito preocupado com aquela situação. Ele poderia ter dito também: Senhor, me deixa passar mais alguns dias com o meu filho, porque Abraão amava, e quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quem ama não fica longe, e quando fica, a saudade dói. Mas ele não falou nada disso, simplesmente seguiu em frente. E quando ele caminha 3 dias, ele olha e enxerga ali o monte, o local do sacrifício. Mas, irmãos, no versículo 5, você pode confirmar na sua Bíblia, Abraão, cheio de esperança, e ele diz ali aos seus servos que ia subir depois da adoração, ele e o seu filho voltaria. Mas como ele pôde pensar isso? Se ele ia sacrificar o seu filho, ele avista o lugar da adoração, que para ele era o lugar do sacrifício, era o lugar da execução do seu filho. Mas o autor de Hebreus diz que Deus
que Abraão acreditava tanto em Deus, a sua obediência era tão forte. Eu não sei nem expressar a obediência de Abraão, mas ele acreditava piamente que Deus ressuscitaria o seu filho. Assim disse o autor de Hebreu no capítulo 11, dos versículos 17 até o 19, ele vai falar desse assunto. Ele acreditava, vou matar o meu filho, mas é Deus quem está mandando. Ele vai resolver essa questão. E ele responde isso a Isaac, quando Isaac quebra o silêncio. Eu sei que muita dor no coração, o coração de fato sangrando, quando Isaac diz, meu pai, eu estou aqui, está aqui a lenha. Olha aqui o fogo, mas cadê, meu pai, o cordeiro? Ele responde logo no versículo seguinte, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz que ele sobe ao lugar de adoração, ele organiza tudo, põe a lenha, amarra Isaac, coloca em cima, deita Isaac em cima do local, e ali ele pega o cutelo, dependendo da sua versão, pode ser cutelo ou faca para executar aquela missão, mas ele escuta uma voz do céu. Ele escuta uma voz do céu, a voz da providência. Ele escuta ali algo milagroso, algo inusitado, surpreendente. Diz o texto que no versículo 10, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão, naquele momento, ele olha e encontra lá, preso lá nos arbustos, o cordeiro. Preso pelo chifre, e ali ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Meus irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Abraão teve de volta o seu filho. Quando decidiu adorar, mesmo passando por um momento tão difícil. Imagine aí, como é que vai adorar a Deus e ainda mais sacrificando o seu filho? Sabe por quê? Porque Abraão não hesitou em dar o seu melhor para o Senhor. E o Senhor o recompensou. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Se Deus te mandar fazer alguma coisa, faça sem questionamento. Porque depois da adoração, como está escrito no versículo 5, tem sempre uma coisa boa, temos uma história para contar. Eu não posso passar a mão na sua cabeça e dizer como muitos dizem, olha, a vitória vai chegar na tua vida, as coisas vão melhorar para você, Deus vai te abençoar. Se você continuar na prática do pecado, na desobediência, se você continuar mergulhando no mar das iniquidades, não tem como, meu querido. Mas se você obedecer a Deus, não tenha dúvida que o Senhor contemplará você com a vitória. Claro que é no tempo de Deus. Também não é num abrir e fechar de olhos. É no tempo de Deus. A fé nos impulsiona a esperar em Deus, a crer que o Senhor vai nos dar recompensa, se formos adoradores. Se não formos, também teremos a recompensa. A recompensa da punição. E essa recompensa ela é amarga, porém a outra é doce. Depois de passarmos pelo momento amargo, receberemos a doce recompensa. E muitas vezes queremos viver só momentos bons. E aí a recompensa será amarga. Por isso, obedeça ao Senhor. Lembre, o Cordeiro estava lá. Mas eu quero falar agora do Cordeiro de Deus, representado nesse texto.
Jesus Cristo, que foi crucificado, que foi até o fim, até o último suspiro, até dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele passa por toda aquela via dolorosa, simplesmente por amar você. E por você, Deus deu o seu melhor. Sabe para quê? Para que você também, sem questionamento algum, possa dar o seu melhor para Deus. Deus olha para Abraão e encontra um homem de fé, temente e obediente. E ele testa Abraão, não porque tinha dúvida quanto à fé de Abraão, mas porque Abraão não conhecia a si mesmo. Deus pode testar você, não porque ele necessita, mas pelo fato de você não conhecer a si mesmo. Por isso que as provações que nós enfrentamos na vida, elas servem de degraus para subirmos para mais perto de Deus. Por isso, mesmo se o momento for doloroso, não desista de ser um adorador, um temente e um obediente ao Senhor. Se o momento for bom, adore. Se o momento for duro, adore. Não desista de ser um adorador, porque Deus tem sempre o melhor para você. Dê o seu melhor. Pratique a fé no Deus que existe. Declarar que crê em Deus e que tem fé não é o suficiente, mas você precisa andar com Deus. Isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Caminhe na direção do local de adoração, que Deus vai recompensar a sua vida. Deus vai abençoar você, porque Ele prometeu fazer isso para todos os seus adoradores que obedecem a sua palavra